Boa noite, Fábio. Boa noite, Kim. Boa noite, Mauro. Boa noite, doutor Eloy. Obrigado aí, Fábio, por mandar o convite para mim poder participar aqui do bate-papo. Estava acompanhando vocês aqui pela TV e justamente um bate-papo entre grandes vascaínos. Aí eu realmente, assim, realmente para mim é um prazer muito grande estar aqui com o doutor Eloy mais uma vez, ele que foi uma força da oposição no período passado, do Jorge Salgado, um período triste da história do Vasco, talvez o mais triste, talvez não, o mais triste da história do Vasco, e o doutor Eloy sempre com suas convicções, sempre com suas aulas de Vasco para nós. Nós aprendemos a cada dia mais com o doutor Eloy, que por sinal também se mostra um grande compositor, né? Ano passado participou de algumas parcerias do Carnaval Carioca, não vi esse ano o doutor Eloy em alguma parceria no passado e estava na Mocidade, enfim, mas é um prazer sempre muito grande participar aqui e conversar com o doutor Eloy. Doutor Eloy, já emendando minha pergunta então, feitas as ponderações, eu queria saber do senhor o seguinte, eu vou fazer uma colocação, talvez eu esteja redondamente enganado, e, por gentileza, se a minha pergunta for redundante, é porque eu, nesse meio tempo que eu tentei acertar a internet, eu não vi a resposta do senhor e nem vi o que perguntaram para o senhor. O Luiz Roberto Levinciano, a quem eu também apoiei na última eleição em 23, é o número 1 da chapa da oposição. E, no entanto, o Levinciano, até o presente momento, eu vi muito pouco ou nada em termos de movimentação dele sobre algumas críticas pontuais que eu acho que ele deveria estar fazendo na gestão de na gestão de Pedro Paulo de Oliveira, presidente do Vasco da Gama. Eu achava que ele deveria, como número 1, tomar um papel um pouco mais pioneiro e até mesmo de liderança em algumas coisas que nós batemos na tecla, como, por exemplo, a não revenda do futebol do Vasco. Está mais do que provado que o Vasco da Gama tem muito mais resultados com o futebol entregue ao associativo do que propriamente a SAF, e a gente viu a melhora que teve no futebol depois que a 777, os vigaristas, saíram do poder do Vasco da Gama. Eu tenho uma opinião, doutor Eloy. Eu acho que o Levin não faz esse tipo de movimentação porque eu acho, na minha opinião, pelo estilo um pouco low profile do Levin em relação à sua oposição, de que ele ainda, e aí eu pego a colocação do senhor, de que ele ainda alimente uma esperança em ser chamado, poder cooperar com o projeto da Sempre Vasco na gestão agora do Vasco da Gama. De repente, como comprador, até mesmo, ou então arrumando alguém, poder entrar como parceiro da SAF e não como majoritário da SAF. Enfim, eu acho que o Levin ainda alimenta esse tipo de esperança. Eu queria perguntar para o senhor tem a mesma visão do que eu? E se o senhor tiver, é esse o caminho mesmo, do Levin como líder da oposição, como número 1, fiscalizador, e não tão do embate, como nós já vimos em gestões passadas? Rapaz, responder essa tua pergunta, professor Mariotti, é mais complicado do que eu expliquei anteriormente, a saída do Vasco da gente, a minha volta para os Templários, abraçando a ideia, levando meus 100 votos para o Levin. Mas, como eu não fujo de nenhuma pergunta, eu não consigo não responder. Eu, efetivamente, não consigo. Mas eu tenho que... eu só consigo responder explicando a minha resposta. Eu tenho que voltar lá atrás, em 2020, quando o Levin se candidatou, ele foi o último. Se eleito fosse, ele seria o 120 da chapa. 100º, 20º da chapa. Porque ele não queria, de maneira nenhuma, ser nada no Vasco se ele não fosse eleito. Tendo em vista tudo o que ele fez pelo Vasco. Tendo em vista tudo que ele poderia fazer pelo Vasco.
os 3 milhões de reais que ele gastou do bolso dele na campanha. E eu participei, professor Mariotti, desde 2017, no Nascituro. Nascituro. Quando o Levin começou a imaginar ser candidato. E agora, ele foi o primeiro da fita. Por que ele foi o primeiro da fita? Isso eu não vou poder responder a você. Porque eu já entrei no final da campanha do Levin. No final. E só participei de uma única reunião. Uma única. Obviamente, deveria ter sido por ele ser candidato à presidência do Vasco, e deve ter sido condições que os grupos políticos do Vasco fez para apoiá-lo. Deve ter sido. Só que, 2 pontos. A gente, professor Mariotti, alguma coisa de Vasco o senhor conhece. Ou muita coisa de Vasco o senhor conhece também. O Vasco é uma mãe. O Vasco abraça todos e todo mundo. E existe os vascaínos que prezam e rogam pela amada instituição, e existem os vascaínos que vivem da instituição, que mamam na teta da instituição. E aí vem os grupos políticos, conforme eu falei, que tem mais grupo político no Vasco, tem grupo político de 5 pessoas. Não significa nada, mas fala alto. E tem aqueles grupos políticos que não querem perder de maneira efetiva o foco. E os grupos políticos que apoiaram o Levin, cada um colocou suas condições para apoiar. Eu acho que o único, no final, que não fez condição nenhuma foi o Vasco da Gente. No finalzinho. Foi isso, Mauro? Foi no último minuto do segundo tempo. Não fez exigência nenhuma. Naquele momento não fez. Antes tinha feito. Mas naquele momento não fez. Pelo que eu sei. Então, note bem. O Levin pegar essa bandeira da oposição, a vaidade de alguns grupos políticos do Vasco teria que abaixar. No meu entendimento, seria o justo e seria o certo. E seria a bandeira da oposição. Se a Identidade Vasco apoiasse o Levin, se o Casaca apoiasse o Levin, os Templários apoiassem o Levin, outro grupo, se todos pedissem ao Levin, que os 30 ali é uma coxa de retalho. Não é nem 30, é 34, se eu não me engano. Ou 38. Uma coxa de retalho. É 4 de um grupinho, 5 de outro grupo, 6 do outro grupo, 7 do outro grupo, 3 do outro, 1 do outro, 1 do outro. Tem gente que tem grupo político ali de 2 e caiu, e é um dos 30. Se não me falha a memória. Vou falar nome que não precisa. Então, se essas pessoas desses grupos políticos solicitassem o Levin para que o Levin tomasse essa atitude, o Levin tomaria. Para o professor Mariotti, o Levin não tem grupo político nenhum. Ele não pertence a nenhum grupo político. Nós sabemos que o Pedrinho dá sempre Vasco. Nós sabemos que o Salgado dá mais Vasco. Mas o Levin não tem grupo político. Como que a gente pode intitular o cara ser líder da oposição? Se os presidentes desse grupo político
Não pedem a ele para levantar essa bandeira. E como que ele vai defender essa bandeira sozinho, sem pertencer a grupo político nenhum? Está me entendendo, amigo? Como ele pode ser líder da oposição se a oposição não está o aclamando agora? O Levin foi candidato que seria o único que poderia derrotar o Pedrinho. Que se a oposição tivesse um candidato para disputar com o Pedrinho, iriam chamar o Levin? Não iriam. Entendeu, professor Mariotti? Espero que eu tenha respondido. Se não entendeu, pode rapidinho. explicar. Rapidinho, só para poder fazer uma ponderação, e aí depois o Fabinho gira a mesa, até mesmo porque outro amigo também já entrou aqui. Eu compreendo a resposta do senhor. Eu compreendo. Só não consigo compreender, aí é a opinião minha, porque o Levin foi apoiado por todos esses grupos de oposição, e se ele foi o número 01, o escolhido, como primeiro da chapa, naturalmente é porque ele foi meio que declarado ou diretamente declarado como o líder dessa chapa. Afinal de contas, foi o candidato a presidente. Agora, eu não estou nem falando de eleição, doutor Aurélio, eu estou falando do futuro do Vasco. Porque por que eu estou fazendo essa pergunta para o senhor e me preocupando com essa pauta agora? Porque a gente não vai ficar falando de eleição, isso aí já passou, já era. 2020 foi pro saco, 2023 foi pro saco, o Pedrinho é presidente do Vasco até 2026, se ele não renunciar. Mas nós temos uma pauta importante. O Vasco está à beira de uma revenda. E os fatos já foram comprovados de que não é uma venda do futebol, muito menos para uma empresa forasteira, como a gente viu, ou de um naipe muito pior do que venha pelo caminho, que seja a salvação do Vasco. Ele já viu isso. Então o Levin, aí é a opinião minha, tá? Como natural número 1 da oposição, eu acho que ele deveria se movimentar, reunir todos, ele tem poder de agregação, ele sabe agregar muito bem as pessoas, tanto que agregou muitos no projeto Somamos, apresentado do lugar em 2020, e até mesmo juntou muitas pessoas que mal se falavam na oposição, mas estavam todas juntas em prol do projeto, e o senhor sabe muito bem disso. Eu acho que ele, como natural, ele deveria dizer o seguinte: olha, nós temos aqui uma pauta. Querem revender o futebol do Vasco, querem revender. A gente, pelo menos, tem que tomar uma posição de defesa pelo Vasco. Do tipo, algum ato, nem que seja institucional, político da oposição, para poder não chancelar essa nova venda. Ou então para poder exigir que, para que seja feita com total transparência, abertura do atual contrato para o associado vascaíno e outras coisas mais, entendeu? Essa é a opinião minha. Eu acho que ele não deveria ser o convocado. Ele, como número 1, já deveria ser o líder natural da oposição, entendeu? Mas respeito a opinião do senhor, entendeu? É somente isso que eu queria colocar. Eu entendo, o professor Mariotti, as suas colocações. Compreendo as suas colocações. Entretanto, volto a dizer, ele efetivamente ele foi o número 1. Quando ele foi o 120, tomou a rasteira que tomou pelo Poder Judiciário, infelizmente ficou por isso mesmo. O Levin foi o candidato da oposição com todos os grupos políticos o apoiando de maneira incondicional. Não teve um grupinho político de 2 que não tivesse apoiado o Levin. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu. Eu fui votar presencialmente. Olha, gente, 98% das pessoas que estavam lá estavam de branquinho para votar no Levin.
2% de amarelo. Viu o resultado das eleições? E se contesta as eleições do Brasil por não terem comprovante do voto. As eleições do Vasco é cristalina, sabendo que as eleições do Vasco cristalina teve morto votando. Teve morto votando. Porque ele é o número 1. Gente, eu acabei de dizer aqui, talvez você não escutou, professor Mariotti, sendo um dos fundadores dos Templários, estando com Leve desde 2017, em todas as reuniões, sendo da casa dele às 3 da madrugada, 2 da madrugada, quase 4 da madrugada, em temporais mensuráveis. O meu número, fiz quase 300 lives falando de Vasco, sem nunca ter canal, sem nunca ter nada, só sendo convidado. Participei ativamente com o meu dinheiro na contratação de grande escritório de advocacia para tentar mudar o resultado daquela vergonha que nós passamos. Infelizmente, sentaram no processo e não andou. Eu perdi 10 mil reais, mas 9 vascaínos perderam 10 mil reais cada um também. Então, eu, pessoalmente, fiz o que eu podia. E me deram o número 127. 127. Porque tinha 8 cargos, ou 10, sei lá, que ia entrar, essa coisa toda. Isso é o Vasco. Eu não identifico o Leve sendo o número 1 como líder da oposição. Que o líder, ele não se intitula. Ele não pode se intitular líder. O líder, professor Mariotti, ele é reconhecido. Como você está reconhecendo ele como líder. Como você está reconhecendo, como eu reconheço. Mas os presidentes daqueles grupos políticos, do Identidade Vasco, do Casaca, do outros grupos lá, todos que tem, do Leonardo Rodrigues, esses outros grupos tinham que reconhecer o Levin como líder e pedir a liderança dele, de forma contundente. Mas como ele pode ser líder se os 29 que estão lá, junto com ele, não reconhecem? Ou pelo menos parece que não reconhecem. Embora os 4 que estão lá dos Templários, eu sei que reconhecem. Mas 4? Só? E o Eric? É isso que eu penso.